Olá, povo de Deus, terça-feira, 30 de janeiro de 2024, quarta semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Samuel 18, 9 a 10, 14b, 24 a 25a, 30, 19 e 3. Marcos 5, 21, 43. Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto que a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: trago-te, senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho, anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa do seu filho. Davi tinha plena consciência de que a revolta de seu filho Absalão era um sinal evidente da decadência do seu reinado. Porém, no seu horizonte não estava a eliminação do filho. Portanto, ele pedia que fosse poupada a vida do filho. A narrativa apresenta a morte de Absalão como um incidente na sua trajetória. O fato de Joabe ter se aproveitado deste incidente deixa clara a não participação de Davi no homicídio de seu filho. O choro de Davi ainda joga mais luz nessa intenção da narrativa de inocentá-lo nessa solução do conflito entre ele e seu filho. Por tudo isso, a figura de Davi é mais uma vez poupada, e ele segue sendo apresentado como modelo de homem paciente e humilde, homem de ampla capacidade de perdão. Marcos 5, 21, 43, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?
Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia ocorrido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se, imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. 2 mulheres serão beneficiadas pela prática libertadora de Jesus, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue e uma menina que estava à beira da morte. Marcos vai apresentando a prática libertadora de Jesus no meio do povo, profundamente sensível à realidade, sobretudo aos mais carentes e enfermos. As 2 mulheres representam uma parte significativa da multidão que seguia Jesus e, portanto, elas não são identificadas aqui, a não ser que uma delas é filha de um dos chefes da sinagoga. As 2 mulheres estavam em situação semelhante, pois a perda de sangue era equivalente à morte, que nessa condição se tornava estéril e, portanto, estava morta para a sociedade de então. E a menina precisou de uma intervenção de Jesus, trazendo-lhe novamente à vida. Os 2 episódios estão entrelaçados um ao outro, revelando pontos de contato e diferenças. Para a mulher, Jesus recomendou que fosse em paz, mas não lhe disse que não contasse aos outros o que havia acontecido com ela. No caso da menina, insistiu que não contassem a ninguém o ocorrido. Porém, tanto num caso como no outro, era praticamente impossível que essas atitudes de Jesus ficassem escondidas. A cura da mulher foi processual, pois primeiro teve estancada sua hemorragia e depois foi instigada por Jesus a vencer sua timidez e erguer a cabeça no meio da multidão. E a menina foi tomada por Jesus pelas mãos e ressuscitada, pois o verbo levantar no imperativo tinha exatamente esse sentido. E o fato de a menina ter 12 anos indica que já estava apta para assumir o costume do esponsal, isto é, do noivado, promessa de casamento. Não nos esqueçamos de que Marcos quer responder à pergunta: quem é Jesus? Por isso, sua narrativa tem a prática libertadora de Jesus como central. E no trecho de hoje, a messianidade de Jesus é exaltada, apresentando-o como o Senhor da vida. Um beijo no seu coração.